Olá! Hoje temos a quarta parte do nosso estudo sobre sacrifício e expiação. Nós já vimos as ideias sobre expiação no Antigo Testamento e na doutrina espírita. E depois de tudo que nós vimos, as pessoas devem estar se perguntando como ficam as ideias sobre expiação, karma, etc. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. E, nesta série de vídeos, nós precisamos também ouvir um conselho de Paulo, porque nós estamos aqui derrubando dogmas do Espiritismo. A expiação é um dogma do Espiritismo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos, capítulo 12, versículo 2. No último vídeo, nós começamos a desfazer os equívocos sobre expiação que foram colocados no cristianismo e na doutrina espírita. Como explicar os sofrimentos da vida? Primeiro, precisamos saber de cor a resposta da pergunta 132 de O Livro dos Espíritos. O meu pai era alfaiate e quando eu era criança, ele me mandava comprar, por exemplo, um tubo de linha azul. E eu ia repetindo, tubo de linha azul, para não esquecer o que eu estava indo fazer. Eu era criança e tinha coisas mais importantes para me preocupar, como jogar bola, tomar banho no rio e tal. E também porque se eu chegasse em casa com a linha errada, ia ouvir briga. Agora vocês imaginem uma reencarnação. Tem de arranjar os pais, os irmãos, a profissão, o emprego, a escola. Depois de todo esse trabalho, o sujeito reencarna. E quando chegar aqui, ele não sabe o que veio fazer no mundo. Não dá nem para começar a conversar. Tem de saber de cor e ficar repetindo sem parar para não esquecer. Pergunta 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, estamos no mundo para evoluir. No meio do caminho nós vamos cometer muitos erros, mas Deus sempre nos dá a chance de repararmos os erros cometidos. Por um motivo simples e lógico, estamos aprendendo através de muitas tentativas e erros. Somos ignorantes sobre as leis de Deus. Claro que vamos errar muito, ou pelo menos vamos errar mais e acertar menos. É isso que chamamos de evolução, essa caminhada em direção à perfeição. Perfeição que é o objetivo, a meta estabelecida por Deus para todos os seus filhos. E esse objetivo foi ensinado primeiro por Jesus. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículos 44 a 48. Deus então estabeleceu algumas premissas, e aqui nós só vamos citar 3 delas. A primeira premissa é a reencarnação. Vamos e voltamos quantas vezes forem necessárias para alcançar o objetivo que é sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Segunda premissa: se cometemos algum erro, se fizemos mal aos outros, para continuar evoluindo, temos de corrigir em nós aquela tendência e reparar o erro que cometemos. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Ou seja, primeiro você resolve as pendências e depois vai em busca de novos objetivos. Nas universidades é assim. Se você ficou reprovado em uma determinada disciplina, só pode continuar ou concluir o curso depois de refazer e ser aprovado na matéria que reprovou. Ficando de pé, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. E, se extorqui algo de alguém, restituo em quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa. Lucas, capítulo 19, versículos 8 e 9.
Zaqueu está dizendo que repara o mal que fez, e Jesus afirma: hoje a salvação entrou nesta casa. Portanto, a ideia de reparar, consertar, reconciliar, restaurar sempre existiu e está presente nas 3 revelações, como nós vimos no último vídeo. Porque é isso que Deus espera de nós. Ele não quer holocaustos nem expiação. Terceira premissa: se na encarnação em questão alguma coisa foi motivo da queda, do fracasso na realização do objetivo, aquilo que causou a queda será tirado de você. Mas Deus não vai te tirar por castigo. Ele, todo sábio, por exemplo, considerou que o dinheiro foi o motivo da queda. Então você vai reencarnar sem dinheiro. Quantos de nós, após uma encarnação fracassada por causa da riqueza, chega no plano espiritual e diz: ah, o dinheiro foi a causa da minha queda. Eu podia tudo, toda vontade, todo desejo eram realizados. E por não ter limites, eu me perdi e perdi a encarnação. Então, se é constatado que de fato a riqueza foi o motivo da queda, ela lhe será tirada. Porque o objetivo é evoluir. E se o dinheiro está atrapalhando, tira-se o dinheiro. Se a inteligência foi o motivo da queda, ou seja, se você usou a inteligência para o mal, Deus vai colocar freios no uso da sua inteligência. Se você falava mal dos outros, caluniava os outros, prejudicava os outros com a palavra, pode renascer mudo. Se você usou os olhos para o mal, pode renascer cego. Se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, corta-os e joga-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e joga-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que, tendo os 2, seres lançado no fogo do inferno. Mateus capítulo 18, versículos 8 e 9. Está lá no Evangelho, sempre esteve lá. E Jesus deixa claro que não é castigo, é melhor, é para o nosso bem, não é punição. É melhor entrar na vida, ou seja, é melhor reencarnar sem as mãos ou os olhos, etc., do que esses membros ou talentos serem novamente causa da queda, de fracasso, de obstáculos à evolução do espírito que tem como objetivo alcançar a perfeição. Por exemplo, você está usando a mão para o mal há várias reencarnações. A sua mão está sendo um obstáculo à sua evolução. Então, vamos tentar renascer sem a mão, para ver se desta vez você consegue progredir. Não é expiação, não é karma, não é castigo. É uma solução extrema para ver se a pessoa para de fazer besteira. Ela precisa avançar, precisa evoluir. E muitos pedem desesperados: Deus, tire isso de mim. Eu não aguento mais errar. Eu quero melhorar. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos do que essa mão servir de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes de lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 17. Deus é um Pai misericordioso, bom, e tudo o que Ele faz é para o bem dos seus filhos. Não existe castigo, não existe punição. Às vezes, o remédio é amargo porque a doença é difícil e já se prolongou muito. Quantas pessoas que têm determinadas doenças se submetem a cirurgias para se livrarem do mal? As cirurgias são arriscadas, doloridas, mas o desejo de ficar bom é maior. E às vezes, as cirurgias são para a retirada de algum órgão, amputar um braço, uma perna. Mas as pessoas entendem que é para o bem delas. Não é karma nem é expiação, é a solução que se apresenta para se livrar de um problema. Vamos dar um exemplo mais prosaico. A criança está jogando bola dentro de casa. A bola bate na televisão ou numa visita e a mãe vai lá e toma a bola. Não é karma, não é expiação,
é para evitar que aconteça alguma coisa pior. Precisamos acabar com a ideia do karma e da expiação. Isso não existe. Agora vamos ver um exemplo real. Muitos conhecem a história do sujeito que tinha cometido suicídio nas 10 encarnações anteriores e na encarnação atual já estava pensando outra vez em tirar a própria vida. Pensava em se enforcar. Aí apareceu uma doença e foi preciso amputar os braços. Depois ele começou a pensar em cometer o suicídio se jogando de uma ponte, de um viaduto, enfim, de um lugar alto. Apareceu uma doença nas pernas e o médico disse que precisava amputar as 2 pernas. A mãe dele foi ao Chico Xavier desesperada e Emmanuel disse: Chico, fala para essa mãe que o filho dela cometeu suicídio nas 10 encarnações anteriores. Como na vida atual ele está com as mesmas ideias, Jesus tirou os braços e agora vai retirar as pernas. Ele precisa completar uma encarnação. É para o nosso bem sempre, não é karma, nem é expiação. Eu vou repetir, não existe castigo, não existe punição, não existe karma, não existe expiação. Existe reparação, reajustamento. De que lhe serve privar-se de alguns prazeres fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou ao outrem? Resposta da pergunta 1000 de O Livro dos Espíritos. Ou seja, de que serve eu ser privado de ter a mão, ou o pé, ou dinheiro, etc., se não reparar o erro que eu cometi? A ideia é reparar. Não é ser privado da vida, como pensavam os antigos, ou de qualquer membro do corpo, ou de qualquer prazer, ou da liberdade, etc., como pensam os modernos. Temos de reparar, consertar o mal que fizemos ao próximo. Só sofrer não resolve o problema. O que importa é que eu vou ter de reparar. De que lhe serve privar-se de alguns prazeres fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou ao outrem? Então, primeiro são retirados o poder, o dinheiro ou membros do corpo como forma de nos impedir que continuemos a fazer o mal. Mas ainda assim, eu vou ter de consertar o meu erro. Vou dar outro exemplo da literatura espírita. No livro Ação e Reação, tem um caso que deixa a ideia de reparação bem clara. 3 irmãos herdaram as terras do pai. Um deles matou os outros 2 irmãos para poder ficar com tudo. O que foi decidido para a encarnação seguinte? O que matou ia reencarnar filho do próprio filho para poder herdar as terras de novo. E também ia ser pai dos 2 irmãos que ele matou. Ou seja, ele tirou a vida dos irmãos e agora vai devolver a vida para os irmãos. E além disso, como ele ia ser dono das terras de novo e os irmãos iam ser filhos dele, as terras iam ser de novo herança dos irmãos. Ou seja, ele ia reparar, reconciliar a relação com os irmãos e devolver aquilo que havia tomado. Nada de expiação ou karma. Ficando de pé, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. E se extorqui algo de alguém, restituo em quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa. Lucas capítulo 19, versículos 8 e 9. Apenas reparação, como vimos na fonte P, no Evangelho, no Livro dos Espíritos e com Kardec. Vamos resumir da maneira mais didática possível. Bem, acho que todos conhecemos sobre a porta estreita e a parábola do filho pródigo. Nós temos que entrar pela porta estreita. A porta está aqui na minha frente, é só entrar. Mas eu não entro. Nós inventamos qualquer coisa que nos desvie de entrar pela porta estreita. Aí temos a parábola do filho pródigo para explicar. O filho recebeu a herança e saiu da casa do pai. Foi para longe do pai. Quando o dinheiro acabou, adivinhem para onde ele voltou? Para a casa do pai. O pai da parábola é Deus. Então, se o dinheiro te afasta do objetivo, que é passar pela porta estreita, e consequentemente te afasta do pai, ele tira o dinheiro. Tudo que nos afastar do objetivo, que é alcançar a perfeição e passar pela porta estreita, será tirado de nós. Não é castigo, não é punição, não é karma, não é expiação.
Podemos ter tudo, pois como nós já vimos aqui, nós somos deuses. Mas, se alguma coisa nos afasta do objetivo que é sermos perfeitos, Deus tira de nós. Existem situações terríveis, mas são frutos da nossa rebeldia. Deus tira o dinheiro, a beleza, o poder e vai tirando tudo que for preciso para chamar nossa atenção, para fazer com que a gente pare de errar e olhe para Ele. A dor, infelizmente, ainda é o instrumento mais eficaz de que Deus dispõe para chamar a atenção de seus filhos. Bezerra de Menezes. Bem, nós terminamos aqui a quarta parte do nosso estudo sobre expiação. Muito obrigado por assistirem o vídeo, compartilhe esse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.